Dando continuidade à nossa aula, nós paramos e falamos sobre a Era Vargas, né, sobre a Segunda República, e a gente vai estar falando sobre algo muito importante que também foi o Plano SALT. Esse Plano SALT, gente, ele foi criado como uma forma de incentivar a saúde, a alimentação, energia, uma forma de estar incentivando numa época onde estavam algumas situações um pouco complicadas, né? A gente entra no regime militar. No regime militar, a gente vai ter principalmente a criação dos INPEs, né? Os INPEs seriam subordinados ao Ministério da Saúde. Esses INPEs eram quem prestaria assistência à saúde à população, principalmente a previdenciária, quem poderia, de certa forma, tá contribuindo para que pudesse ter direito à saúde, tá bom? Falar sobre saúde universal era uma ideia comunista, era algo que não era bem visto, era algo que não era aceito falar sobre isso, tá? Uma das coisas que é bom a gente lembrar nessa parte do regime militar. A saúde, as ações que eram realizadas, elas eram únicas da SUCAM, que já era criada nessa época, que seria na parte mais sanitária, nos cuidados sanitários da população. Mas falar sobre saúde pública era uma ideia que não era aceitável. O nosso modelo médico nessa época era principalmente privatista. O que era isso? Os hospitais, a gente não tinha uma parte de saúde pública, tudo era mais para iniciativa privada, tá bom? A gente não tinha uma atenção primária, era mais médico hospitalocêntrico, tá? Tudo era voltado para tratar a doença e não para a prevenção da doença. A gente já tem uma particularidade aí. E também, lembra que a gente falou sobre a criação das casas das Santas Casas, né? Que eram quem prestava essa assistência. Ela se mantém, tá? Claro que eram coisas que não tinham um recurso para estar se mantendo, então ela se mantém de formas bem precárias. E aí a gente tem uma privatização da saúde, tá? A pessoa tinha que contribuir previdencialmente, né? Para que ela pudesse ter direito à saúde. Então, a gente tem a saúde como uma iniciativa privada, tá? Em 1979, a gente vai ter as primeiras sementezinhas, gente, desse modelo de saúde pública que vai surgindo, tá? Que a gente vai vendo algumas conferências, algumas coisas que vai estar tendo essas primeiras sementes, tá? Nessa época também a gente tem a criação da primeira pós-graduação em saúde coletiva, que já vai levar um maior conhecimento sobre essas doenças, sobre essas epidemias, sobre o cuidado com a população de forma em geral, né? Lembrem também que, né, a gente ainda mantinha, mesmo com essa criação, com essas mudanças que teve, a gente ainda tinha um regime muito militar, tá? Sobre censuras, o que vai gerar na população algumas inquietações, o que vai levar a melhorias, de certa forma, tá? Então, vai crescendo a insatisfação da sociedade com relação à precariedade da nossa saúde. Só quem poderia contribuir na Previdência, que poderia ter direito à saúde, né, na grande maioria trabalhadores. Não era uma saúde resolutiva, ela lenta, quase que insignificante, então a população ela começa a ficar muito insatisfeita com o que vem acontecendo. E aí a gente tem a 5ª Conferência Nacional de Saúde, a gente já falou sobre a primeira e a gente pula para a 5ª. A gente vai falando sobre as mais importantes, tá bom? Na 5ª, a gente já começa a ser debatido, principalmente pela insatisfação da sociedade, alguns temas, né, sobre a criação do nosso sistema de saúde, tá? A população ela já começa a abrir o olho, ela já começa a cobrar, né? Principalmente está muito insatisfeita, então já passa a ter ali algumas sementinhas do nosso sistema de saúde, tá? Uma coisa muito importante também para a nossa criação foi o movimento de saúde. Isso aconteceu principalmente na cidade de São Paulo, tá? Principalmente por pessoas que tinham um certo conhecimento sobre essas questões sanitárias. Então esse movimento ele vai ajudar muito para que aconteça a nossa reforma sanitária, que é onde vai ser outro marco, tá bom? Ele nasceu lá na região leste de São Paulo, ele vai ser composto principalmente por moradores da periferia e mulheres, tá? É importante lembrar que ele vai ser composto principalmente por esse público, pessoas que estavam insatisfeitas com a falta de assistência por parte do governo
para com a saúde da população, tá bom? E aí, uma coisa muito importante que acontece é o aumento da participação social, da participação da população. A gente vai ver que a 8ª conferência, que foi a conferência decisiva, ela foi muito importante, principalmente pela participação social, e a gente já viu aumentar aí, principalmente pessoas da periferia, de mulheres, né, nesse movimento que surgiu aí em São Paulo. E aí a gente entra na nossa reforma sanitária. Outro marco importante também para o nosso sistema ser o que é hoje, tá bom? A reforma sanitária é a reformulação do nosso sistema, a necessidade de reformular o nosso sistema. E aí, nessa época, o celular descarregando, nessa época é criado principalmente o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência, né, médica para a população, tá bom? A gente sai dos INPS e vai para o INAMPS, que também era uma forma de previdenciária, mas aí a gente já tem essa mudança. Surge nessa época também a ideia da universalização do direito à saúde, principalmente com ênfase na integralidade, de ser um serviço universal, de ser um serviço que integral, né, que tem essa integralidade, que vão ser princípios do SUS, que a gente vai ver mais na frente. Então, tudo isso surge na necessidade, nessa parte aí da reforma sanitária, onde a população vai para a rua, a população começa a pedir por um sistema que atenda a população de uma forma universal e integral, tá bom? Então, eu vou falar para vocês algumas datazinhas aqui que são importante, que foi em 1980, a criação do Prev Saúde, que era um programa de serviços de atenção nacional, de serviços de atenção básica da população, tá bom? Em 84, que foi a criação do programa de assistência à saúde da mulher, que é muito importante também, o PAISME. Lembrando que, inicialmente, ele era saúde da mulher e da criança, tá? Depois é que eles vão ser divididos e a gente vai ter o saúde da criança, da mulher e o saúde da criança, tá bom? Outra coisa importante também foi em 85 a Carta de Montes Claros, que ela foi importante no movimento sanitário, que ela vai dar origem principalmente ao sistema de saúde, como a gente conhece hoje, tá bom? Criação do SUDES, que foi um sistema que foi criado aí enquanto, de certa forma, era conversado sobre a questão enquanto aconteciam as discussões sobre o financiamento, sobre a operacionalização, sobre a constituição de um programa de saúde para a população. Então, enquanto a gente não tem a criação do nosso SUS, nosso Sistema Único de Saúde, a gente tem a criação do Sistema Único Descentralizado de Saúde, tá bom? Enquanto vai acontecendo aí, conforme o passar, né, as conferências vão acontecendo, a gente vai ter essas discussões sobre a saúde pública. Então, enquanto isso, a gente tem a criação do SUDES. Ele vai ter alguns princípios básicos, como a equidade, a universalidade, igual a gente vai ter no SUS mais na frente. Outra coisa importante lembrar também foi em 78, gente, voltando só um pouquinho, a Alma Ata, desculpa, quase que não sai. Que nessa conferência a gente teve uma participação popular muito boa, tá? Uma população social, a participação social muito boa, e era discutido principalmente que o país precisava de uma saúde que fosse para todos, né? Porque era visto principalmente na parte econômica, na questão das epidemias, a diminuição ali, as epidemias estavam dizimando algumas populações, né? Pessoas. Então, nessa conferência foi debatido principalmente isso, a necessidade de criação de um sistema que atendesse a população como um todo, tá? Incorporando algumas outras ideias importantes. E aí, gente, a gente tem a nossa 8ª Conferência da Saúde, que foi uma das conferências mais importantes, tá? Que foi em 1988, que finalmente a gente consegue aprovar o nosso Sistema Único de Saúde, tá bom? E a gente vai estar falando depois sobre os artigos de 196 a 200, que são os artigos importantes para o SUS, para fixar o SUS como o nosso sistema de saúde. Essa conferência, como eu já falei para vocês, ela foi uma das mais importantes porque ela vem com a participação social muito grande, a população, a sociedade, ela pedindo um sistema melhor, um sistema que entenda, um sistema que não veja apenas a doença como o processo ali da doença mesmo, mas sim como o processo do adoecer.
Então, por isso que o nosso SUS ele vai entrar na parte sanitária, na saúde do trabalhador, na saúde do idoso, nas epidemias. Ele vai englobar tudo isso, principalmente dessas questões da revolução, da nossa reforma sanitária, das conferências que vêm acontecendo antes, que vem sendo vista essa necessidade de ter um sistema que abranja tudo isso de certa forma, né? Não vê o processo doença apenas ali como doença e cura, um sistema meio médico hospitalocêntrico, né? Mas sim que veja a pessoa ali como um todo, onde ela está inserida, unindo a educação, unindo a tudo, tá bom? Então, em 90, né, a nossa lei, surge aí também a nossa lei 8.080 de 1990, que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ela depois, mas ela é que vai estar regulamentando o SUS, ela vai estar dando as condições para, falando sobre a proteção, recuperação da saúde, organização desses serviços, então é uma lei muito importante que a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre ela. Como eu vim falando, a lei 8080, ela foi quem instituiu o SUS, é ela que vai ser uma das leis mais importantes, tanto a lei 8080 como outra que a gente vai ver que é 8.142, tá bom? Que vai ser um complemento dela, né? Então, quando foi instituído? Em 19 de setembro de 90, tá bom? Que a gente vai ter essa lei, que vai ser a lei que institui o SUS. Então, essa lei vai estar trazendo o quê? Promoção, proteção e recuperação da saúde. Lembra que a gente vem falando que a população, a sociedade, ela entendeu que não tem só que cuidar, né, a recuperação ali de alguma doença, a gente tem que estar promovendo saúde, tem que estar protegendo de certa forma, orientando. Então essa lei ela vem principalmente firmar o SUS como nosso programa de saúde e trazer principalmente essa visão mais global, tá bom? Ela vai falar também sobre toda a organização e funcionamento dos serviços de saúde, tá bom? E regulamentar ele em todo o território nacional, o que é muito importante também. Mais à frente a gente fala um pouquinho mais sobre ela, tá? Eu vou entrar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde, né? Então, o Sistema Único de Saúde é o nosso sistema oficial brasileiro, que foi estabelecido lá através da 8.080, né? E ele vai ter um conjunto de princípios e diretrizes que serão válidas em todo o território nacional. É muito importante que a gente esteja conhecendo todos eles, tá bom? A gente vai estar falando um pouquinho mais também sobre essa parte dos princípios, dos artigos, né? Onde é que está, sobre a Seguridade Social, sobre tudo isso, né? Embora, assim, a instituição do SUS, ela tenha acontecido em todo o território, tá bom? Ela vai principalmente se fixar pela Constituição Federal, que é onde a gente vai estar vendo os artigos, a gente vai estar falando um pouquinho. E tudo isso aconteceu lá na 8ª Conferência de Saúde, como a gente vai falando. E aí a gente vai ter os artigos principais, gente, né? Que a gente vai estar falando que até o artigo 200, que vai ser onde fixa o SUS mesmo, né? Então, assim, os princípios do SUS, a gente sempre vai lembrar que vai surgir lá na reforma sanitária, tá? Os seus princípios já surgem ali dos movimentos, né, que vem surgindo. E aí, na reforma sanitária, a gente já passa a escutar um pouquinho, já passa a ver um pouquinho sobre a necessidade, né, e os princípios que vão ser necessários ali no SUS, tá bom? Então, assim, o SUS, nossa criação do nosso sistema, ele é um evento político-sanitário extremamente importante, tá bom? Porque ele vai mudar todas as bases que a gente vinha tendo aí da saúde, todas as doutrinas, e a gente passa a ter um sistema público de saúde, né? E uma das coisas muito importantes que foi dita, né, que foi vista na reforma sanitária, que vem surgindo com o tempo e aconteceu na reforma sanitária, na 8ª Conferência, é que a saúde como direito de todos e dever do Estado. Passa aí a necessidade do Estado de promover a saúde, a recuperação e a proteção da população. Então, a saúde passa a ser um direito de todos e um dever do Estado. E aí a gente fala, por exemplo, que nosso sistema de saúde, ele é único, ele é universal. Uma pessoa que tem... se a gente for ver, gente, a grande maioria da população, ela depende do Sistema Único de Saúde, uma população nacional, né? Apenas uma pequena porcentagem é quem vai depender do sistema privado. E a gente vai ver como o sistema privado ele vai estar trabalhando na saúde pública, mas de forma complementar. Então, assim, a gente vai ver também que pessoas que tenham acesso à rede privada, elas também podem fazer uso do SUS, porque o SUS, vocês vão ver nos princípios dele que ele diz isso, né? Então,
A gente vai ver o quanto o SUS é uma mãezona, o quanto seus princípios são lindos, as deficiências que a gente tem nessa questão de financiamento, dos repasses, das políticas, né, que acontecem, infelizmente, mas nos princípios, nas diretrizes, o SUS é um sistema maravilhoso, tá bom? Então, é isso, meus queridos, desculpa. Por hoje é só, tô deixando aí o material para vocês, alguns slides que vão estar complementando o que eu falei tentei falar para vocês de uma forma bem rápida, porque a gente tem muito assunto ainda pela frente, e até a próxima.